Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 1001. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 9 horas e 28 minutos da segunda-feira, 19 de janeiro de 2026. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor. Tanguy, o Bagdadi animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado. Muito descansado depois de um longo final de semana. Ele também está tarifado, sim, algumas tarifas permanecem, e preocupadíssimo com o cenário internacional que tem evoluído de forma muito preocupante nos últimos dias. E temos também Daniel Souza, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, vamos repercutir os principais acontecimentos internacionais dos últimos dias. E hoje temos uma questão principal a ser respondida. Haverá guerra? Então, professor Bagdadi, tudo bem? Vamos adiante? Daniel Souza, eu estava achando que a gente ia falar aqui em algum momento, né, de uma guerra entre Estados Unidos e Rússia, entre Estados Unidos e China, entre China e sei lá quem. E na prática, Daniel, a gente está mais perto aí de uma guerra entre Estados Unidos e Europa, né? Assim, a questão da Groenlândia deu uma escalada grande aí nos últimos dias e vai ser sobre isso que a gente vai falar no episódio de hoje. Mas antes eu quero lembrar para os nossos ouvintes que tem um link na descrição desse episódio aqui, Daniel, que te garante desconto lá na Insider Store. A parte boa, Daniel, é que lá na Insider Store, lá na loja da Insider Store, você vai encontrar roupa que você pode usar ao longo de 24 horas, né? Não é mesmo? Várias roupas que você pode compor para qualquer situação ao longo do seu dia. Pode usar de manhã, Daniel, para uma caminhada, para ir para academia, para fazer um exercício, um alongamento. Você pode usar de tarde para uma reunião, por exemplo, uma coisa um pouco mais formal e tudo, e até de noite para sair para jantar, um happy hour, alguma coisa assim. Tem tudo lá para todos os estilos, sempre com roupas tecnológicas de qualidade, que dão pouco trabalho para viajar, por exemplo, também. É excelente e com uma variedade cada vez maior também de cores e de opções, com todos os tamanhos que você possa precisar. O link está na descrição desse episódio, te oferece 10% de desconto em todas as peças, e se for sua primeira compra, o desconto é ainda maior. Não perde essa oportunidade. Daniel Souza, Donald Trump anunciou no sábado que vai tarifar os países europeus até conseguir comprar a Groenlândia. Então ele anunciou, eu queria te ouvir sobre isso, uma tarifa de 10% que passa a valer a partir do dia 1º de fevereiro. Me conta. Pois é, Tanguy, esse anúncio foi bastante surpreendente por parte do Donald Trump, e diante ali de movimentações, inclusive militares, dos europeus, que chegaram a enviar ali alguns de seus homens em direção à Groenlândia, passando uma mensagem muito clara, que é a seguinte: olha, são poucos soldados, mas Estados Unidos, se você quiser tomar a Groenlândia, vai ter que matar alguns soldados europeus. Você está disposto a isso? É isso que você quer fazer com a nossa relação, uma relação bastante antiga e profunda? E o que acabou acontecendo é que o Donald Trump, como ato contínuo, destacou que a partir de 1º de fevereiro, 8 países, Dinamarca, Noruega, Suécia, França, Alemanha, Reino Unido, Holanda e Finlândia enfrentarão uma taxa de 10% adicional sobre todos os produtos exportados para os Estados Unidos. Se um acordo de venda da Groenlândia não for alcançado até 1º de junho, a tarifa subirá para 25% no que tange a todos esses países citados. O Trump, inclusive, destacou o seguinte, abre aspas, é hora de a Dinamarca nos pagar, fecha aspas. Dinamarca, que sempre foi aliada dos Estados Unidos. Dinamarca, que mandou tropas para aquele atoleiro do Iraque, que mandou tropas para aquele atoleiro do Afeganistão, que sempre esteve ao lado dos Estados Unidos nas mais diferentes situações e que agora é ameaçada pelo Donald Trump. Eu tenho muita dificuldade de entender como é que você estabelece uma tarifa para parte de países que fazem uma integração aduaneira, que tem ali parte numa união aduaneira, e não tarifa os demais. É importante lembrar que a gente está falando aqui, com exceção do Reino Unido, de países e da Noruega também, de países que são da União Europeia. Então, como é que você tarifa uma parte dos países da União Europeia e não tarifa a outra parte dos países da União Europeia? Isso não faz nenhum sentido. Inclusive, a negociação comercial que Estados Unidos e União Europeia fizeram no ano passado
foi uma negociação em bloco, porque, a rigor, você pode mandar suas mercadorias para o vizinho, com o qual você tem uma união aduaneira, e esse vizinho pode exportar para os Estados Unidos e não estará sujeito à tarifa. Quer dizer, é algo que não faz nem sentido do ponto de vista técnico, do ponto de vista econômico. Agora, os europeus, eles ameaçaram retaliar. A bem da verdade, esse plano aparentemente já estava mais ou menos rascunhado desde o ano passado. A União Europeia está sinalizando impor tarifas de 93 bilhões de euros contra os Estados Unidos, ou seja, tarifas que impactariam 93 bilhões de euros em comércio, e também o uso de um instrumento que é o instrumento anticoerção, uma ferramenta jurídica que permite restringir o acesso de empresas americanas ao mercado europeu em relação a pressões externas. Quer dizer, com isso, empresas americanas teriam restrições para atuar dentro da União Europeia. E, claro, até o presente momento, os europeus dão todos os sinais de que não vão recuar. Isso aconteceu, Daniel, no final de semana, né? Então, o Trump ele falou sobre essas tarifas no sábado, e aí, no domingo, nós tivemos uma reunião de emergência entre diplomatas dos países europeus, que basicamente rascunharam essas duas opções que você mencionou, né? O pacote tarifário ou esse instrumento anticoerção. E isso, naturalmente, é uma preparação para uma reunião, essa, sim, de muito maior peso, que vai acontecer provavelmente na próxima quinta-feira. Tá? Então, na quinta-feira, agora, os líderes europeus, né, a gente está falando aqui de presidentes, primeiros-ministros, vão se encontrar para tentar definir o que vai acontecer até lá. Agora, Daniel, essa tende a ser uma semana bastante peculiar pelo fato de que vai começar hoje o Fórum Econômico de Davos. E quem vai discursar depois de muito tempo é Donald Trump, né? Então, Donald Trump vai fazer esse discurso lá em Davos, e me parece que, dependendo do que acontecer em Davos, você molda um pouco do que os líderes vão decidir na quinta-feira, né? Os líderes europeus, o que eles vão decidir lá na quinta-feira acerca do que fazer, qual é exatamente a opção. Está bastante claro, Daniel, que os líderes europeus eles estão meio que se dividindo entre essas duas opções, né? O pacote tarifário ou o instrumento anticoerção. Duas posições me pareceram bastante interessantes, né? Porque vai uma para cada lado. De um lado, você tem o Keir Starmer, né, o primeiro-ministro britânico, dizendo: gente, peraí, vamos tentar conversar com eles, vamos ver, vamos conversar com os americanos, não é bem assim, pode ter sido mal entendido, ele está fazendo isso para pressionar a gente, mas, pô, amanhã ele vai acordar de cabeça fria, vai ser melhor e tal. E você tem do outro lado o Macron, presidente da França, que ele considera que, olha, pacote tarifário é muito pouco, pacote tarifário não vai adiantar. A gente tem que partir para um instrumento anticoerção. O instrumento anticoerção já é uma nova camada, né, Daniel? Você sobe bem mais o tom e você cria restrições muito maiores para a atuação de empresas americanas na economia europeia. Se você estabelece esse instrumento anticoerção, você de fato está restringindo bastante as oportunidades de empresas americanas na Europa, e naturalmente isso daria espaço para que empresas europeias assumissem esse espaço. Então, Daniel, me parece que os próximos dias, eu diria até as próximas horas, elas vão ser importantes para a gente conseguir dar imaginar para que lado que a Europa vai e como é que os Estados Unidos vão reagir a isso tudo também. Agora, Tanguy, o que é absolutamente insano também em toda essa tensão é que os Estados Unidos estabelecerem tarifas de importação prejudicam os Estados Unidos, né? Na prática, você vai encarecer os produtos europeus que entram nos Estados Unidos, produtos das mais diferentes naturezas, e o consumidor americano, que já sofre com a inflação que está tendo problemas para convergir para a meta de 2% ao ano, vai sofrer ainda mais. E esse instrumento de coerção ou a retaliação tarifária também prejudica os europeus. Quer dizer, você restringe a entrada de investimentos americanos ou a atuação de empresas americanas na Europa, o que é algo super importante para a economia europeia, uma economia que tem tido dificuldade para crescer, tem tido dificuldade para ter um bom desempenho econômico, uma Europa que também tem enfrentado problemas inflacionários, uma Europa que passou a importar mais energia dos Estados Unidos depois da guerra entre Rússia e Ucrânia. Europa e Estados Unidos têm profundas conexões econômicas. E esse tipo de disputa vai prejudicar os dois lados. Eu fico pensando, Tanguy, e isso foi algo que veio à minha cabeça com frequência
ao longo do final de semana foi a Rússia e a China olhando para isso e pensando, gente, quer dizer que era só deixar eles brigarem, era só deixar a natureza resolver. A gente não precisava fazer nada para que eles se autodestruíssem dessa maneira, porque é muito impressionante. É um sentimento de autodestruição desses aliados ocidentais por conta de um presidente dos Estados Unidos que tem um argumento que é ridículo. Porque a China e a Rússia vão anexar a Groenlândia. Não vão, a Groenlândia está ligada ali à Dinamarca. É claro que os europeus que são membros da OTAN, inclusive têm armas nucleares, estariam dispostos a defender a Groenlândia contra uma ameaça russa, contra uma ameaça chinesa. Eles estão tendo disposição para defender a Groenlândia contra uma ameaça americana. Imagina se eles não teriam disposição para defender contra uma ameaça de países com os quais o relacionamento deles não é tão bom como é com os Estados Unidos, ou pelo menos como era com os Estados Unidos. E aí, assim, um calendáriozinho do que vai acontecer nos próximos dias, Daniel. Hoje, segunda-feira, começa o Fórum de Davos. O discurso do Trump é na quarta. Na quinta, vai acontecer a reunião de líderes europeus. Até lá, Daniel, o Trump ele pode ter mudado de posição 7 vezes, tá? Ele pode dizer que vai anexar, que não vai mais, que ele ama os europeus, que agora ele odeia os europeus, ele pode declarar guerra, pode voltar atrás. Isso é Donald Trump, tá? Então, na quarta ele discursa, na quinta está marcada a reunião de líderes europeus. Me parece que talvez tenham colocado para quinta, claro, uma questão logística, conseguir reunir todo mundo e tudo, mas provavelmente também para ouvir o que o Trump vai dizer na quarta-feira, né? O Trump na quarta-feira ele pode incendiar tudo, ele pode voltar atrás, enfim, não dá para saber o que o Trump vai fazer. E o acordo, né, o que você fez menção entre Estados Unidos e União Europeia, aquele acordo lá, quando o Trump anunciou o tarifaço, né, o dia da libertação, né, que ele anunciou no primeiro semestre de 2025, estava marcado, enfim, o acordo já está fechado, e a votação para aprovação oficial estava marcada para a semana que vem, dia 26 e 27 de janeiro. A União Europeia já suspendeu a votação. Essa votação não vai acontecer, a gente tem que ver o que vai acontecer até lá, mas já tiraram da pauta a votação desse acordo entre Estados Unidos e União Europeia. A primeira-ministra dinamarquesa, por exemplo, a Mette Frederiksen, ela utilizou termos, e é exatamente isso, né? A Europa está sendo chantageada por um aliado de 250 anos, né? Esse foi o termo que foi utilizado. E o Bessent, Daniel, o secretário de Tesouro, ele falou exatamente aquilo que a cúpula do governo americano pensa sobre a Europa. Segundo ele, a fraqueza europeia leva os Estados Unidos a precisarem da Groenlândia. Segundo ele, abro aspas, os Estados Unidos projetam força, os europeus projetam fraqueza. Só para ressaltar, isso aqui são os Estados Unidos falando dos seus aliados, dos seus grandes aliados. Tá? Os Estados Unidos projetam força, os europeus projetam fraqueza, e disse que os líderes europeus vão ceder ao entenderem que o controle americano será melhor para a Groenlândia, para a Europa e para os Estados Unidos. Ou seja, Daniel, o discurso é um discurso muito agressivo, não é um discurso mais apenas uma sugestão. Há uma agressividade americana aqui com relação aos seus europeus que eu não lembro de ter visto, né? Assim, a gente acompanha a política internacional há bastante tempo e eu nunca vi nada parecido nessa postura americana diante dos europeus. Você fez referência ao acordo e à suspensão da votação do acordo, um acordo muito benéfico para os Estados Unidos. Inclusive, os europeus, quando a poeira acabou assentando, deram sinais de que talvez tenham se precipitado na celebração daquele acordo. Na prática, foi estabelecida uma tarifa de 15% para os produtos europeus que entram nos Estados Unidos, além de compromissos vultosos de investimentos europeus na economia americana. É verdade que a Europa projeta uma certa fraqueza? É verdade. Agora, isso não dá o direito, nem torna inteligente por parte dos Estados Unidos expor os seus aliados dessa forma. Afinal, são seus aliados. A fraqueza dos seus aliados é uma fraqueza sua também. Na prática, você, quando traz os europeus para junto de si, por mais que eles não tenham o nível de poder militar e econômico que eles tiveram no passado, a gente está falando de um bloco que ainda tem armas nucleares, um bloco que tem exércitos que estão longe de ser exércitos desprezíveis, um bloco que tem uma economia robusta. É verdade que no final dos anos 90, Estados Unidos e União Europeia tinham PIBs semelhantes e agora o PIB dos Estados Unidos é 50% maior do que o PIB da União Europeia? É verdade.
Agora, é o estilo trumpista de fazer as coisas, né? Você pega uma ponta de verdade, que realmente a Europa projeta uma certa fraqueza, inclusive em relação à China, inclusive em relação à Rússia. Você vê, inclusive, como a Rússia e a China têm tratado os europeus com uma certa truculência também em diferentes situações. Mas daí, a você considerar que a Groenlândia na mão dos Estados Unidos, nas mãos dos Estados Unidos, vai ser bom para os Estados Unidos, para a Europa, para o planeta, não faz nenhum sentido. E, de novo, quando você fragiliza o seu aliado, você fragiliza também a você mesmo. Na prática, vocês estão no mesmo time, ou estavam, e, consequentemente, num cenário internacional tão conturbado, o seu interesse deveria ser fortalecer seus aliados e não enfraquecê-los ou projetar uma imagem de fraqueza para a comunidade internacional. E aí você acha que tá bom, Daniel? Acabou? É só isso? Não. Hoje de manhã, Donald Trump enviou uma carta para o primeiro-ministro da Noruega, o Jonas Gahr Store. E ele mandou uma carta, Daniel, reclamando do Nobel da Paz. Vou ler a carta que ele mandou, tá? Ele disse foi o seguinte, abre aspas. Considerando que o seu país, e daqui a pouco eu vou falar sobre isso, tá? Considerando que o seu país decidiu não me conceder o Prêmio Nobel da Paz, meu pai amado, Danielson, de novo isso? E não é o governo da Noruega que concede prêmio nenhum, pelo amor de Deus. Oh, ninguém aguenta mais de Prêmio Nobel da Paz de novo. Vou manter a calma aqui, vou ler de novo. Considerando que o seu país decidiu não me conceder o Prêmio Nobel da Paz, depois de terem interrompido 8 guerras, além de outras, então são mais de 8 guerras, não, são 8 guerras, além de outras. Tem que auditar isso aí, hein? Tem que fazer essa contagem aí. Não sinto mais obrigação de pensar exclusivamente na paz. Porque, afinal de contas, né, se você não recebe o Prêmio Nobel da Paz, você está dispensado de pensar na paz. Mas você só pensava na paz almejando o prêmio Nobel, é isso? Tá. Embora ela continue sendo predominante, né? A paz. Já me Tá perdi. confuso isso aí, tá muito confuso. Mas agora posso pensar no que é bom e adequado para os Estados Unidos da América. Mas não estava pensando antes? Pois é. E por que eles teriam, afinal, um direito de propriedade, aqui fazendo referência à Dinamarca, né? Por que eles teriam um direito de propriedade sobre a Groenlândia? O mundo não estará seguro a menos que tenhamos o controle completo e total. Socorro, Deus, não faz nenhum sentido isso, tem nenhum sentido, isso não tem pé nem cabeça, essa mensagem que você leu. Essa carta, ela foi mandada para o primeiro-ministro da Noruega. E aí, só para a gente conseguir entender como é que funciona a estrutura do Prêmio Nobel da Paz. O Prêmio Nobel da Paz, ele é oferecido exclusivamente por um comitê da Noruega. Esse comitê da Noruega, é um comitê norueguês, ele tem os seus membros nomeados pelo parlamento da Noruega. Tá? Então, o parlamento da Noruega vota quem serão os membros desse comitê Nobel norueguês, que é o Storting, e esse comitê é que vai escolher quem é o Prêmio Nobel da Paz. Ou seja, tem alguma vinculação com o governo? Tem, mas é uma vinculação indireta, né? O parlamento vai escolher um grupo que vai escolher quem é o Prêmio Nobel da Paz. Os outros todos são ligados a instituições suecas, tá? Então, o Prêmio Nobel, ele é dividido, né? O Prêmio Nobel da Paz é oferecido por Storting, que é uma instituição ligada à Noruega. Os outros todos, da economia, enfim, os outros todos são ligados à Suécia, né? Então, são instituições suecas que o fazem. Agora, é apenas uma desculpa que o Trump está dando, Daniel, para justificar uma truculência maior, falar do Prêmio Nobel da Paz. Ainda mais levando em consideração, Daniel, a gente falou sobre isso aqui várias vezes, que o Trump ele almejava muito ganhar o Prêmio Nobel da Paz de 2025. As indicações para o Prêmio Nobel da Paz de 2025 se encerraram em fevereiro. Ele assumiu no dia 20 de janeiro. Então, assim, nem que você quisesse ter muita boa vontade com o Trump, falar, não, pô, realmente, ele deveria ter ganhado. Mesmo que você acreditasse que ele acabou com 8 guerras, o que é uma insanidade completa, né? Você vai ver as guerras lá, não faz o menor sentido dizer que ele acabou com essas guerras todas. Ele ainda assim não seria indicado para o Prêmio Nobel da Paz de 2025. Então, é mais uma vez uma desculpa que ele está dando para subir o tom agora com relação ao primeiro-ministro da Noruega, Daniel. Tanguy, é absolutamente assustador o que a gente está observando em termos internacionais, porque desorganiza muito elementos de previsibilidade e é os Estados Unidos, na prática, assumindo uma postura imperial mesmo em relação a aliados históricos dos americanos, que são os europeus. E um ponto que eu acho importante sempre a gente trazer é que isso trará consequências de longo prazo. Relações são construídas ao longo de muitos e muitos anos e podem ser destruídas com um passo mal dado.
Isso vale para relações entre pessoas, entre amigos, entre cônjuges, entre parentes. E entre países também funciona. Quer dizer, você tem ali uma relação que foi construída ao longo de 250 anos, como os europeus fizeram referência, e que está enfrentando o seu pior momento da história. Eu acho que não é nenhum exagero colocar nesses termos, né, Tanguy? Em nenhum momento da história nós tivemos uma relação tão ruim entre Europa e Estados Unidos. Europa que teve ao lado dos Estados Unidos em múltiplas situações, os Estados Unidos também tiveram ao lado da Europa em múltiplas situações, e eu registro que está nesse balaio o Reino Unido. O Reino Unido, que é o maior aliado dos Estados Unidos no planeta Terra. O Reino Unido, que é aquele país que compartilha segredos nucleares com os Estados Unidos, que compartilha segredos de inteligência com os Estados Unidos. Quer dizer, esse é o nível de confiança que esses dois parceiros construíram ao longo da história, e o Reino Unido está na lista de tarifados pelo Donald Trump. O Reino Unido, que tinha tido acesso a uma tarifa mais baixa, só o Reino Unido tinha tido ali uma tarifa de 10%, né? Teve um acordo separado, e ali acabou sendo até uma deferência dos Estados Unidos, do Donald Trump, a esse aliado histórico dos americanos. Donald Trump, que foi lá ao Reino Unido... É um grande aliado, né, Daniel? É maior do que qualquer outro, né? É maior do que o Canadá, é muito mais importante do que Israel, por exemplo. Não tem ninguém no patamar do Reino Unido. Não tem ninguém na prateleira do Reino Unido. Na prateleira número 1, Reino Unido. Várias prateleiras abaixo, você tem ali, de repente, o Canadá, você tem Austrália, e aí depois você desce mais um pouquinho, tem os europeus, etc. Tem Japão, tem Coreia, tem outros aliados ali dos Estados Unidos com bastante proximidade, mas é muito impressionante. A gente está vendo realmente a história diante dos nossos olhos e muitas vezes fica a impressão de que o Donald Trump é um infiltrado chinês, um infiltrado russo, porque me parece que a Rússia e a China são os maiores beneficiados dessa confusão que está sendo experimentada entre Europa e Estados Unidos, onde Europa e Estados Unidos sairão derrotados dessa confusão. Eu acho que isso dá para afirmar nesse momento. E a Europa, nesse momento, ela está pensando o que fazer, né? Para que lado a gente vai e tal. A ponto, Daniel, claro que é uma voz solitária, tá? Assim, não é algo ainda muito difundido, mas um deputado alemão chamado Jürgen Hart, ele é da CDU, ele aventou como último recurso boicotar a Copa do Mundo, né? De repente não manda as seleções europeias para a Copa do Mundo, porque, enfim, só lembrando, né, vai ser disputada na América do Norte, né? Então Estados Unidos, Canadá e México. Agora, Daniel Souza, para a gente encerrar esse nosso episódio, vamos falar de música? Vamos, Tanguy, vamos falar de música. Acho que é um bom momento para isso. Então vamos lá, conta para mim. Na geleia da Shakira de hoje, Tanguy, eu quero falar um pouco sobre um dos milagres operados por Donald Trump. Você sabe que ele tem operado muitos milagres, né? Nós tivemos, por exemplo, o acordo entre a União Europeia e Mercosul se tornando uma unanimidade no Brasil. É um milagre de Donald Trump. E temos tido também a aproximação entre desafetos, países que estavam brigados, que estavam distantes, que estavam com uma relação um pouco difícil. E entre esses desafetos que estão se aproximando, nós temos a Coreia do Sul e o Japão. Pois é, nós tivemos na semana passada uma cena inusitada. A primeira-ministra do Japão, que aliás dissolveu o parlamento, e o presidente da Coreia do Sul tocaram bateria juntos. Tocaram bateria juntos no Japão, né? Os líderes apresentaram sucessos como Dynamite, do BTS, e Golden, trilha sonora de animação K-pop, do Demon Hunters, vencedora do Globo de Ouro. Peraí, Demon Hunters, aqui eu sei do que eu tô falando, tá? Ah, é? Isso aí é sucesso internacional, isso aí é guerreiros do K-pop, tá? Nunca tinha ouvido falar também. Desculpa aí. Então você se prepara, tá? Tem filho pequeno, daqui a pouco você vai ter inteirado disso aí tudo, isso é guerreiros do K-pop. Isso aí na hora que eu ouvi, eu te mandei a mensagem, e na mesma hora eu falei, isso aqui é guerreiros do K-pop, tá? Brabíssima, vai lá. A Takashi é a primeira mulher a liderar o Japão, e ela foi baterista de heavy metal na juventude. Já Lee, que é o presidente da Coreia do Sul, realizou um sonho de infância ao aprender o básico em apenas 10 minutos sob a mentoria da Premier. Temos aí, Tanguy, um momento fofo, um momento de afago entre o presidente da Coreia do Sul e a primeira-ministra do Japão, dois países que têm uma relação muito conturbada, muito difícil, mas que se sentem forçados a uma aproximação
por conta de Donald Trump, que pode, eventualmente, quem sabe, deixá-los na mão, dentro de um contexto geopolítico extremamente delicado que os dois países acabam vivenciando ali no Pacífico, até por conta de uma proximidade geográfica da Rússia, da Coreia do Norte e da China. Ô, Daniel Souza, eu entrei aqui no navegador da internet aqui e digitei aqui peticursos.com.br. Você sabe que eu achei lá, Daniel, um curso sobre Japão, um curso sobre Coreias, né? Então fala sobre Coreia do Sul e Coreia do Norte. Um curso sobre Estados Unidos, né? Sobre os aliados americanos, sobre a posição internacional dos Estados Unidos e tal. Um curso sobre China e um curso sobre Rússia. Você acredita que tem tudo lá? E Não aí é possível. a pessoa entrando lá, peticursos.com.br, passa a ter acesso imediato, na mesma hora, a todos esses cursos para assistir, Daniel, na hora que quiser, do jeito que quiser, da maneira que bem entender, na ordem que quiser, e tem acesso, inclusive, ao curso que a gente vai começar amanhã, nessa terça-feira, dia 20 de janeiro, um curso sobre inteligência artificial, né? Um curso sobre os motores geopolíticos e econômicos da inteligência artificial. Não perde, não. peticursos.com.br. Fica aqui também o nosso agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal, vocês que ajudam a manter o nosso projeto. O Petit Jornal é uma mídia pequena, não tem nenhum suporte de um conglomerado de mídia ou de qualquer tipo de estúdio. É um trabalho bastante artesanal e, consequentemente, a ajuda de nossos apoiadores é fundamental nesse processo. Fica aqui o nosso agradecimento a cada um deles, o nosso abraço e o nosso carinho. Fica também o convite, se você gosta do nosso projeto, se ele faz diferença na sua rotina, considere nos apoiar. No descritivo desse episódio tem várias alternativas. Tem a chave Pix para apoiar o Petit Jornal, uma forma prática, instantânea de apoiar o Petit. Dá para ativar o Pix recorrente, chave Pix. No descritivo desse episódio tem o link para o Apoia-se, o link para o Patreon, que acaba sendo também uma forma muito bacana para apoiar o Petit Jornal se você vive no exterior. Tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. É isso, Daniel. Ainda hoje tem outro episódio, a gente vai gravar às 19 horas, ainda nessa segunda-feira. Nos vemos, um abraço, até a próxima. Valeu! Tchau, tchau! Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.